Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. E você acompanha agora conosco as notícias da semana. Seca na Europa. Incêndios assolam Portugal, França e Espanha. Petrobras anuncia redução de 4,8% no preço da gasolina. Fim do prazo para candidaturas e começa o início da propaganda eleitoral. Pets devem ser vacinados todos os anos para evitar a raiva, doença letal. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política, com Carlos Emir Laranjeira e o Giro pelo Mundo, você confere tudo agora no Plantão de Notícias da Rede de TV Mais TV Arte HD. E começamos o nosso noticiário pela Europa. A Espanha sofre com mais um incêndio florestal. Dessa vez, as chamas consomem árvores na região de Valência. 2.000 pessoas tiveram que deixar as suas casas. Acompanhe. A proporção das chamas são assustadoras. Os bombeiros trabalharam por horas durante a madrugada, mas como o terreno é bastante acidentado, o acesso ao local ficou prejudicado e o fogo se espalhou rapidamente. Quase 10.000 hectares de floresta foram destruídos e 2.000 pessoas tiveram que deixar suas casas às pressas. O Centro de Coordenação de Emergências de Valência acredita que o incêndio começou depois que raios caíram entre as árvores. E a Petrobras informou nesta segunda-feira, dia 15, que vai reduzir o preço da gasolina em 4,85% a partir desta terça-feira, dia 16. O preço do litro passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de 0,18 centavos por litro de combustível. Acompanhe. A partir de amanhã, o preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras vai ter uma redução de 18 centavos, passando de R$ 3,71 para R$ 3,53. Essa redução vai ser possível devido à queda do valor do petróleo no mercado internacional. Na semana passada, a Petrobras já tinha reduzido também o preço do diesel em 4,07%, o que representou uma queda de 22 centavos. Bom, hoje, terça-feira, dia 16, começa a festa da democracia no Brasil. A propaganda eleitoral em todo o país, com divulgação pela internet, alto-falantes, caminhadas, carreatas e passeatas. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro deste ano. Conheça agora os candidatos a presidente da República e seus respectivos vices. Vamos lá acompanhar todos os candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, do PDT, é o candidato à presidência pelo partido. Natural de Pindamonhangaba, em São Paulo, tem 64 anos. Advogado, foi governador do Ceará e prefeito de Fortaleza. Também já foi deputado estadual, federal e ministro de Estado por 2 vezes. Esta é a 4ª vez que disputa o posto de presidente da República. A vice da chapa é a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, do PDT. Constituinte Eimael, do Democracia Cristã, é o candidato à presidência pelo partido. Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem 83 anos. Advogado de formação e ex-deputado federal, é a 6ª vez que disputa o comando do Executivo. O vice da chapa é o economista Professor Bravo, do Democracia Cristã. Felipe Dávila, do Novo, é o candidato à presidência pelo partido. Natural de São Paulo, capital, completa 59 anos no dia 24 deste mês. Cientista político, fundou o Centro de Liderança Pública. O vice da chapa é o deputado federal Tiago Mitrô, do Partido Novo.
Jair Bolsonaro, do PL, é candidato pela coligação Pelo Bem do Brasil, composta por PL, Republicanos e PP. Natural de Campinas, em São Paulo, tem 67 anos. Já foi vereador no Rio de Janeiro e também atuou como deputado federal pelo estado por 7 mandatos. Em 2018, foi eleito presidente da República. Agora tenta a reeleição. O vice da chapa é o general da reserva Braga Neto, do PL. Léo Péricles, do Unidade Popular, é o candidato à presidência pelo partido. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, completa 41 anos no dia 26 deste mês. Técnico em mecânica, tem como vice da chapa a dentista Samara Martins, do Unidade Popular. Lula, do PT, é candidato pela coligação Brasil da Esperança, composta pela Federação PT, PCdoB e PV, pela Federação PSOL e Rede e pelos partidos Solidariedade, PSB, Agir e Avante. Natural de Garanhuns, em Pernambuco, tem 77 anos. Ex-metalúrgico e sindicalista, já foi deputado federal e por 2 vezes presidente da República. Foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro, mas a condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, o que o tornou elegível. O vice da chapa é o médico e ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB. Pablo Marçal, do PROS, é o candidato à presidência pelo partido. Natural de Goiânia, em Goiás, tem 35 anos. Jurista e empresário, tem como vice da chapa policial militar Fátima Pérola Negra, do PROS. Roberto Jefferson, do PTB, é o candidato à presidência pelo partido. Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem 69 anos. Advogado, foi deputado federal por 7 vezes. Foi preso em 2015 por participar do esquema de corrupção do Mensalão. Já em agosto de 2021, foi preso preventivamente por ataques às instituições em redes sociais. Atualmente, cumpre prisão em regime domiciliar por questões de saúde. O vice da chapa é o Padre Kelmon, do PTB. Simone Tebet, do MDB, é candidata pela coligação Brasil para Todos, composta pelo MDB, pela Federação PSDB e Cidadania e pelo Podemos. Natural de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, tem 52 anos. Advogada e senadora da República, também já foi deputada estadual e prefeita de Três Lagoas. A vice da chapa é a senadora Mara Gabrilli, do PSDB. Sofia Manzano, do PCB, é a candidata à presidência pelo partido. Natural de São Paulo, capital, tem 51 anos. Professora e economista, tem como vice da chapa o jornalista Antônio Alves, do PCB. Soraya Tronic, do União Brasil, é a candidata à presidência pelo partido. Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem 49 anos. Senadora da República, tem como vice da chapa o economista e ex-deputado federal Marco Sintra, do União Brasil. Vera, do PSTU, é a candidata à presidência pelo partido. Natural de Inajá, em Pernambuco, tem 55 anos. Operária sapateira, tem como vice da chapa a professora Raquel Tremembé, do PSTU. Roberto Jefferson, do PTB, é o candidato à presidência pelo partido. Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem 69 anos. Advogado, foi deputado federal por 7 vezes. Foi preso em 2015 por participar do esquema de corrupção do Mensalão. Já em agosto de 2021, foi preso preventivamente por ataques às instituições em redes sociais. Atualmente, cumpre prisão em regime domiciliar por questões de saúde. O vice da chapa é o Padre Kelmon, do PTB. Simone Tebet, do MDB, é candidata pela coligação Brasil para Todos, composta pelo MDB, pela Federação PSDB e Cidadania e pelo Podemos. Natural de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, tem 52 anos. Advogada e senadora da República, também já foi deputada estadual e prefeita de Três Lagoas. A vice da chapa é a senadora Mara Gabrilli, do PSDB. Sofia Manzano, do PCB, é a candidata à presidência pelo partido. Natural de São Paulo, capital, tem 51 anos. Professora e economista, tem como vice da chapa o jornalista Antônio Alves, do PCB.
Soraya Tronic, do União Brasil, é a candidata à presidência pelo partido. Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem 49 anos. Senadora da República, tem como vice da chapa o economista e ex-deputado federal Marcos Sintra, do União Brasil. Vera, do PSTU, é a candidata à presidência pelo partido. Natural de Inajá, em Pernambuco, tem 55 anos. Operária sapateira, tem como vice da chapa a professora Raquel Tremembé, do PSTU. E agora um alerta a favor da nossa saúde. A raiva humana, uma doença quase letal transmitida por mamíferos, mas que pode ser prevenida. Acompanhe essa matéria muito importante para a saúde da população do nosso país. Ela é atenta, desconfiada e valente. Não à toa ganhou o nome de Juma. Essa gatinha chegou recentemente nesse centro de vigilância ambiental. Como foi resgatada da rua, os veterinários ficaram de olho no comportamento para saber se ela não tem raiva. Esse cuidado é fundamental, porque mamíferos, como a Juma, podem transmitir raiva para outros animais e também para seres humanos, pela saliva, por meio de mordidas, arranhões e lambidas. Nos homens, os sintomas iniciais são parecidos aos de uma doença infecciosa, com febre e cansaço. Por isso, ao ser ferida, a pessoa deve ir a um hospital. Nesse ano foram confirmados 5 casos de raiva humana no país. Todos evoluíram para óbito. Essas ocorrências se juntam a outras 40 registradas entre 2010 e 2022. Até hoje, só 2 pessoas se curaram da doença no Brasil. A doença é quase letal, mas pode ser prevenida. Animais domésticos devem ser vacinados todos os anos. Caso encontre um animal com sintomas de raiva, procure a vigilância ambiental de sua cidade. Pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, como veterinários e biólogos, também devem se imunizar. E no giro pelo mundo, a seca na Europa, Itália, França e Espanha enfrentam redução de fornecimento de energia elétrica, solar e nuclear. A falta de águas nos rios e os reservatórios impactou a capacidade das hidroelétricas, que caiu de 20% nos 7 primeiros meses em relação ao ano passado. A onda de calor também reduziu em 12% a energia gerada por usinas nucleares nas fontes solares. A geração também foi afetada aos painéis solares, que são sensíveis à exposição extrema de sol. Itália, França e Espanha enfrentam redução no fornecimento de energia de fontes hidrelétricas, nucleares e solares. A falta de água nos rios e reservatórios impactou a capacidade das hidrelétricas. Nos primeiros 7 meses deste ano, a eletricidade gerada por elas na Europa caiu 20% em relação ao ano passado. A onda de calor também reduziu em 12% a energia gerada por usinas nucleares, que usam água do rio para resfriar reatores. As altas temperaturas ainda atingiram as fontes solares, já que os painéis são sensíveis à exposição extrema ao sol. A seca no rio Reno, na Alemanha, já impacta a economia do país. Os baixos níveis de água impedem que muitos navios circulem totalmente carregados, já que, para isso, eles precisam de cerca de 1,5 metro de linha d'água. E vamos agora a um breve intervalo e, na sequência, você acompanha as notícias locais, os comentários dos bastidores da política e muito mais. Tá com parafuso a menos, não precisa preocupar. Na Casa dos Parafusos você vai encontrar muito mais variedade pra tudo que precisar. Casa dos Parafusos tem quase tudo. Tá esperando o quê? Vem pra Casa dos Parafusos. Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim. Telefone 2632-4836. Casa dos Parafusos. De volta ao plantão de notícias, você confere nesse segundo bloco as notícias com Maurício Aragão e as notícias dos bastidores da política. Em reportagem da Globo News, a repórter
destaca o desempenho positivo de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Acompanhe. Peguei um exemplo, peguei aqui na internet, de monitoramento das redes. O Bolsonaro, falando da carta, teve mais de 360 mil likes. O ex-presidente Lula, falando da carta, teve 6,6 mil. A Tebet, Simone Tebet, 3 mil e o Ciro Gomes, 2 mil. E eu estou falando, grosso modo, em torno de. Mas veja a diferença, 360 mil para vender o peixe dele, o Bolsonaro, dizendo que essa carta aí é uma cartinha, que é micareta do PT. Ele também tem dito, vê quem estava lá. Ao mesmo tempo, ele tem dados objetivos de redução de inflação, redução de desemprego. Bom, gente, como vocês viram, os institutos de pesquisas contradizem as redes sociais e detonam o flagrante de distorções no apontamento de escolha a candidatos. Esse assunto para os comentários de Carlos Emir Laranjeira, direto dos bastidores da política. Está começando mais um Bastidores da Política. Tivemos agora, final de semana passado, final de semana, 2 lives do presidente que por mais de não sei quantos milhões de pessoas assistiram, tanto a Flow quanto no Cara Tapa do Perrone. E nessa entrevista ele falou sobre a Carta da Democracia. A carta feita pelos alunos da USP, aquela carta, aquele manifesto onde aquela elite da esquerda caviar, aquele grupinho, aquela bolha que não se cansa de atacar o presidente. A carta em si mais parecia um panfleto político do que ter bases legais ali falando sobre realmente a defesa da democracia. Não se foi falado na liberdade de imprensa, não se foi falado na liberdade individual, não se foi falado dos avanços de uma instituição em cima da outra no governo federal, no caso, os ataques constantes do STF ao governo federal, no caso, ao presidente Bolsonaro, e também aos aliados do presidente Bolsonaro. Essa carta teve 500 mil, 600 mil assinaturas, e um movimento de direita também fez uma carta, essa sim, elencando o que realmente está acontecendo e quem realmente está atacando a nossa frágil e jovem democracia. E no segundo dia, ela já passou de 800 mil assinaturas. Mas a grande imprensa fica em cima das pesquisas. Exatamente. Mais uma vez, a gente não cansa de falar a questão das pesquisas. É impressionante como as pesquisas elas têm números completamente diferentes de um instituto para o outro instituto. Recentemente, na Jovem Pan, em entrevista que o dono da Genial Quest deu ao Jornal da Manhã, e a Cristina Grenell fez uma pergunta para o dono do instituto sobre esse disparate entre as pesquisas. E sabe o que o cara me respondeu? Ele falou, tem pessoas que compram pesquisa e tem pessoas que compram resultados. Precisa falar mais alguma coisa? Que essas pesquisas mais são peças publicitárias de propaganda do que realmente está acontecendo no cenário da política nacional. Os números não mentem. Se você for na internet, você viu agora a questão da live do presidente, teve a live sábado agora, no Cara Tapa, com o Rica Perrone, 500 mil pessoas simultâneas durante 3 horas na live. E o Lula, o Nine, né, lá com o Janone, o pessoal chama ele do Danone, o mais novo aliado do Lula, fizeram uma live para rivalizar com o presidente. Só que a live do presidente teve 5 vezes mais acesso, mais visualizações simultâneas do que a live do 9 Dedos, ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, e com o Janone, o mais novo aliado.
Então fica aqui uma reflexão sobre o que é pesquisa, os dados, e o que os nossos olhos veem. Está aí, a diferença é essa. Nós vemos uma coisa e as pesquisas dizem outra. A internet mostra uma coisa e as pesquisas dizem outras. Como o próprio presidente da Genial Quest, se não me engano, o nome do instituto, falou, existem pessoas que compram pesquisa e existem pessoas que compram resultado. Então, minha gente, acreditar num retrato que pode ser facilmente manipulado sobre o destino de uma nação e sobre qual candidato está à frente e qual não, essas pesquisas sempre erraram, em sua maioria das vezes. E, por questões de visualização na internet, a rua mostra também aonde o presidente vai, uma multidão de pessoas vão junto. Aonde o outro candidato a presidente, o descondenado, que eu não canso de falar, descondenado, Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi condenado em 3 instâncias, julgado, culpado, e por uma manobra do STF, ele está solto e concorrendo às eleições. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E agora você acompanha as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Magé para elas movimenta a Praia do Anil, em Mauá, no 5º distrito de Magé. Programa Emprega Magé divulga 274 oportunidades no Cine de Teresópolis. E o PROCON notifica a ANEEL sobre queixas contra a fornecedora de energia elétrica em Rio das Ostras. Prefeitura de Guapimirim reforça a importância da vacinação contra a poliomielite. No último sábado, dia 13, com um sol bonito na Praia do Anil, no distrito de Mauá, foi realizada mais uma edição do Magé para Elas, evento que reúne serviços sociais de saúde e beleza ao público feminino. Nesta edição, o evento faz parte do Agosto Lilás, mês da conscientização de combate à violência doméstica. A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, destacou que o evento Magé para Elas vai chegar ainda aos demais distritos do município. Bom, vamos falando agora de Teresópolis, onde esta semana o balcão de empregos aponta 274 vagas, com validade até sexta-feira, dia 19. As vagas podem ser conferidas no Cine, que fica no interior da prefeitura, ou na Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro. Uma das funções que apresentaram o maior número de vagas foi a de faxineiro, com 10 vagas, 9 para a de garçom. Também um grande número para operador de caixas, com 12 oportunidades, e passador de roupas, com 10. Seguindo ainda nas vagas com experiência, você confere aí vendedor porta a porta com 9 vagas, tem vaga para estagiário de atendente de telemarketing, tem diversas vagas para pessoas com deficiência, PCD, inclusive 50 vagas para atendente de lanchonete, e fechando as vagas para as pessoas sem experiência profissional anteriormente. Em Guapimirim, a prefeita Marina Rocha gravou nas redes sociais da prefeitura um chamado para que a população não deixe de vacinar as crianças contra a poliomielite. Oi, gente. Diante do nosso cenário epidemiológico, onde quase não temos casos positivos da Covid-19, ficou mais do que provado a eficácia da vacinação. Por isso, não podemos deixar de fazer as nossas doses de reforço, pois ela é tão importante quanto foi a primeira dose. Por isso, nós investimos no nosso centro de vacinação, que fica no ponto central da nossa cidade, na Praça da Emancipação, que funciona
até às 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E por falar em vacinação, quero chamar a atenção para a campanha contra a poliomielite, que teve início nesta segunda-feira para nossas crianças menores de 5 anos. E esta vacinação está ocorrendo no nosso centro pediátrico e em todas as unidades básicas de saúde. Então, gente, não vamos deixar de levar os nossos amiguinhos para se vacinar. Não podemos deixar a poliomielite voltar. O PROCON de Rio das Ostras informa que encaminhou nesta segunda-feira, dia 15, um ofício à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, comunicando o elevado índice de queixas diárias dos munícipes sobre falhas na prestação de serviços de energia elétrica fornecidos pela Enel. Entre as reclamações, constantes quedas de energia que atingiram até mesmo a UPA do município, instabilidade que vem causando danos a aparelhos domésticos e também a demora no atendimento da sede da empresa no município, descumprindo legislação da própria cidade de Rio das Ostras. E vamos agora à previsão do tempo. O litoral do Rio de Janeiro pode receber rajadas de vento de até 60 km por hora. O dia fica ensolarado com máxima que chega aos 32 graus centígrados da capital fluminense. Acompanhe a previsão do tempo com o Clima Tempo. O calor ainda continua sendo destaque no sudeste do Brasil ao longo desta terça-feira. Mais um dia ensolarado e com temperaturas em rápida elevação no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Mas uma mudança no padrão da circulação de ventos já aumenta as condições para chuva no período da tarde em todo o oeste e extremo sul do estado de São Paulo. A nebulosidade na região da capital aumenta a partir da noite, mas vai ser mais um dia de tempo firme. Venta bastante ao longo do dia em todo o oeste e sul de Minas, também no litoral do Rio de Janeiro e na maior parte do estado de São Paulo, com rajadas que podem chegar até 60 km por hora. Ainda tem previsão de chuva muito isolada no norte do Espírito Santo, mas a capital Vitória continua com tempo firme. A máxima chega aos 29 graus em São Paulo e também na capital Vitória, máxima de 28 graus em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro as temperaturas se elevam mais. A máxima chega aos 32 graus. E vamos agora aos campeonatos de futebol pelo mundo. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e da Copa do Brasil. Campeonatos que chamam a atenção das torcidas que acompanham seus times com o coração na mão. Após o time do Flamengo golear o Atlético Paranaense por 5-0 no Maracanã pela 22ª rodada do Brasileirão, os dois clubes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, dia 17, às 21h30, na Arena da Baixada, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Jogam também Fluminense e Fortaleza no Maracanã, às 20h, e Corinthians e Atlético Goianiense na Arena Neoquímica, às 21h30. E vem mais emoção por aí. Já pela 23ª rodada do Brasileirão, as duas equipes entram em campo apenas no outro domingo, dia 21, às 16h. Os cariocas visitam o Palmeiras. Mais tarde, às 18h, é a vez dos paranaenses receberem o América Mineiro. E dessa forma encerramos mais uma edição do Plantão de Notícia, esperando e torcendo que a festa da democracia seja feita de maneira muito regular, sem os aborrecimentos corriqueiros do dia a dia, e que tenhamos, acima de tudo, uma campanha honesta que possa esclarecer a população dos acontecimentos políticos do nosso país, as propostas de cada candidato que será escolhido para governar essa grande nação. Muito obrigado a você, amigo telespectador que acompanha sempre, está presente ao nosso noticiário, a você que nos faz proporcionar esta edição do Plantão de Notícia, que é a nossa equipe técnica, e nós vamos ficando por aqui agradecendo. Muito obrigado pela sua participação na rede de TV Mais TV Arte HD. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.